Gravação iniciada, presidente. Todos os colegas para iniciar a gravação? Ok. Então, estamos na segunda parte da tarde, do dia 7 de abril de 2021, reunião da segunda turma, segunda Câmara, segunda sessão de julgamento. Nós estamos julgando os processos, os itens da empresa Novo Horizonte, comércio e exportação de café. A relatora é a doutora Sônia, e acabamos no vídeo anterior, né, imediatamente precedente, tivemos a oportunidade de julgar o processo item 57, e é um caso de interposição fraudulenta, só que a relatora expôs todo o voto, só que remanesceu dúvidas, né, do colegiado, especialmente da doutora Ludmila, mas também de alguns outros membros, em relação à caracterização da solidariedade, e, em vista disso, o conselheiro Mário, ao proferir seu voto, já pediu vistas e eu converti em vista coletiva. A doutora Sônia já adiantou que a situação dos próximos itens 58, 59 e 60 seria similar, ou então dependente daquela. Então, eu vou passar a palavra para ela vai dizer um encaminhamento que ela estaria dando para cada um dos itens, separadamente, para cada um deles a gente faz a votação, e aí, se no caso tiver uma votação completa ou não, a gente vê dependendo do posicionamento do doutor Mário e dos demais colegas, né? Então, vamos passar aqui para o item 58, doutora, bem resumidamente, né, já que já expôs, né? O doutor já expôs aí as razões, fica com a palavra. Antes, pode ser o item 60 antes? Pode ir o item 60 antes, então. O item 60 é contribuição do Senai, pelos mesmos fatos. Aqui não tem recurso dos responsáveis, então não tem aquela situação da responsabilidade, mas a situação fatos que é a mesma. A situação não tem os responsáveis, né? Aqui não tem a questão dos responsáveis, o meu voto é no mesmo sentido, né, de estar demonstrada a obrigatoriedade da empresa fazer o recolhimento, desculpe que meu mouse falhou, de fazer o recolhimento com base aí no inciso 4º do artigo 30, que segue vigindo, em plena vigência, né? Então, é no sentido de não conhecimento das alegações de ilegalidade que foram apresentadas, né, com base aqui na taxa Selic, que ele apresentou aqui foi com base na taxa Selic, e negar provimento ao recurso. Mas aqui não tem a situação da responsabilidade solidária, mas são os mesmos fatos. Eu acho assim, independentemente de ter solidariedade ou não, eu acho que abrange os mesmos fatos, a gente fazer um julgamento em separado dos dois fica um pouco complicado. A não ser que fosse uma multa isolada, não dependente da principal. Eu acho até que daria para julgar, tá? Mas, assim, nessas circunstâncias, como são obrigações principais e pelo mesmo fato, ideal que realmente a gente possa apreciar em conjunto, salvo o melhor juízo. Mas a gente, se não tiver nenhuma dúvida, passa a votação. Mário, como vota? Para imprimir maior eficiência, eu prefiro que seja julgado em conjunto mesmo, então eu peço visto também, ser retirado para visto também. Ok, então fica, sai para visto do doutor Mário, convertido em vista coletiva, e o doutor votou por negar provimento do recurso, correto? Então, é sintético, né? Por negar provimento. Qual seria o próximo? O próximo é o 58. O 58, ele trata da CFL 67, né, que é deixar de informar mensalmente ao INSS, por meio da GFIP, os dados cadastrais, todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias. São os mesmos fatos, o mesmo período, o relato fático, portanto, é o mesmo, ele decorre, né, da obrigação principal, que teria sido julgada, ou que será julgada oportunamente, né, do processo principal que nós já analisamos, que foi retirado com vistas. E o meu voto é no sentido de não conhecimento da alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade que são trazidas nesse processo, e no mérito é por negar provimento ao recurso. Mas são as mesmas questões práticas, né? Ele decorre daquele principal. Ok. Iniciar a votação, então, Mário. Como está vinculado ao principal que saiu para visto, eu peço que também seja retirado para visto.
Ok, então esse foi o 58, né? E o 59? O 59 é CFL 38, a questão do sujeito passivo ter deixado de apresentar à fiscalização os livros Diário e Razão dos anos 2004 e 2006, bem como as notas fiscais e livros, né, de registro de saída de mercadorias no mesmo período. Também decorre dos mesmos fatos, né, da mesma situação fática. Deixa eu ver se tem alguma questão aqui. Aqui também não teve recurso dos solidários, também não teve, no outro processo também não teve, só naquele principal, que houve a discussão da solidariedade, e o meu voto aqui nesse outro processo é no sentido de negar provimento ao recurso. Mas ele é totalmente, umbilicalmente ligado ao processo principal que foi retirado de pauta. Ok, então, doutor Mário, continua também. Apesar de ser uma obrigação acessória, que eu acho que nem está tão vinculado, que é apresentar livro, nesse caso aí, né? Em função da eficiência também, eu prefiro que você tirar para ser julgado em conjunto. Sim, até porque senão vai ter que ler tudo de novo, né? Já basta uma vez. Então tá, então ficou os itens, no caso, os itens. Só ver uma coisinha aqui, gente. Em relação ao outro processo aqui. Tá, os itens 50 e... Espera só um segundo. 57 a 60... 57 a 60 saíram com vistas para Dr. Mário, com vista de lista coletiva. Só queria, antes de prosseguir, os processos próximos são meus, eu queria só voltar ali uma coisinha, um esclarecimento só com a doutora Sara, o item 15... só para conferir o que eu tenho anotado aqui na pauta, saiu com vistas também, né? E só ver se o seu encaminhamento, qual que era inicialmente essa área. Item 15, saiu para vistas. Estou abrindo aqui, mas é provimento parcial. Só um minutinho, Rony. Estou abrindo aqui agora. Enquanto vocês podem abrir, eu vou para o ordem da pauta. Quem quiser pode abrir o 56 mil, eu acho. 56. É provimento parcial para excluir da base de cálculo do lançamento depósitos no valor de R$ 107.129,81. Não, tranquilo. No ano calendário de 2002. Tá, tranquilo. Foi provimento parcial e saiu com vista para o Mário, né? Ok. Então, está anotado aqui outros demais. Então, já vou passar então a leitura dos vossos acertando esse ponto aqui, que é importante da ata. Vou aproveitar para os meus aqui, tá? Meus processos não são especialmente complicados, vocês também procuram ir bem ao ponto, mas pode ter alguma polêmica em algum caso aqui, acho que 66 talvez, vamos ver. Então, vou narrar o 65, passar o relato, tá? Contribuições previdenciárias, o interessado GPC Engenharia, tem 2 processos dessa empresa. Aqui foram lançados obrigações acessórias, várias obrigações acessórias no processo, já é um processo mais recente, não é tão mais recente, mas já passaram a nova metodologia, né, de fazer um processo para cada obrigação acessória, que foram 4 obrigações acessórias num só processo, que é bem mais racional. Enfim. Então, teve esses cumprimentos aí de deixar de preparar a folha de pagamento das remunerações de acordo com os padrões estabelecidos pela FB, deixar de lançar mensalmente os fatos geradores de todas as contribuições, deixar de prestar à FB todas as informações cadastrais financeiras na forma estabelecida pela FB, deixar de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições seguradas empregadas, etc., e apresentar a GFIP com informações, com incorreções ou omissões. Eles foram lavrados, tais atuações decorreram de ação fiscal em que foram lavradas ao time de infração relativos à obrigação principal, reunidos no processo número tal, julgado nessa mesma sessão. Acho que tem que começar pelo 66, gente, desculpa. Mas já sabe o que vem próximo, então melhor. Então, vou abrir o 66. A obrigação principal está no 66, né, e eles lavraram todos, também aqui foi da mesma maneira, eles lavraram um só processo de obrigação principal, e com vários debit cards, tá? Então, aqui os 3 debit cards tradicionais, né, que terceiros, patronal, segurados, etc., e é o 66 que eu estou, tá, fazendo a correção.
Então, eles fizeram um processo só de obrigação principal e um só processo de obrigações acessórias, que é o que é o item anterior da pauta. Então, aqui vocês vão ver que tem vários itens aqui de vários levantamentos, tá? Eu não vou me aprofundar porque ele recorre de alguns e de outros não recorrem. Então, na verdade, outras coisas foram dadas pelo DRJ, mas, a grosso modo, aqui temos juros sobre capital próprio, honorários, transporte, cooperativas, diferenças, folha de pagamento, GFIP e vale-refeição. Então, a DRJ alertou que parte foi não impugnada, que é a questão dos cooperativos de trabalho, pagamentos cooperativos de trabalho, foi matéria não impugnada, então não faz parte da LID. Também distribuição de juros sobre capital próprio, também um outro levantamento, também não faz parte da LID. Tá? E também manifestou-se pela procedência das contribuições da parte de segurados, citada no item 6.5.1, que a gente vai ver mais adiante. Uma partezinha também foi não impugnada. Vamos ver se consigo resumir aqui. Vou ler a impugnação porque, bem resumidamente, mas que ele, na recurso voluntário, só retomou as razões da impugnação. Então, ele disse que teve um erro aí na questão da questão de colocação de determinados valores da matriz filial, então acabou não sendo considerado certas guias, e que esse problema da alta produtividade de funcionários na empresa acabam gerando essas diferenças entre GFIP e folha de pagamento, mas as contribuições em tese ele disse que foram recolhidas. E aí vai nessa linha, né? E eu vou um pouco mais adiante, que eu vou tratar isso no voto. Então, tem essa questão de pagamentos, né? Filial, matriz, ele diz que está na filial da matriz, a matriz da filial, e que, então, ele errou por essa rotatividade, mas aí ele está dizendo que poderia compensar um com o outro. Eu vou tratar no voto mais vagar. Além disso, tem questão de contribuições sobre vale transporte e vale alimentação pagos em impacto pecúnia, e ele diz que haviam decisões do STJ nesse sentido, conforme excesso junto, tá? Excesso juntados, que está errado aqui na decisão. Enfim. E ele reconhece a falta de informação de GFIP da remuneração de contribuintes individuais sócios, mas alega que foi efetuado o recolhimento da contribuição de 20% de parte da empresa, correspondente ao valor de 2.000 e tanto, e solicita ser definido esclarecimento a esse respeito pelo período indicado. E aí ele diz que quanto à contribuição de 11% da parte dos segurados, da redenção, né, ele reconhece a devida e alega que providenciará seu recolhimento. Então, não tem lide a respeito disso. Então, isso foi parcialmente dado por provimento parcial, e aí ele foi para o recurso voluntário reiterando os argumentos da impugnação. E eu estou conhecendo parcialmente, que eu não estou conhecendo dessas violações a princípios constitucionais, tanto por força do regimento interno, quanto da súmula CARF. E aí, a contribuinte principia por alegar que equivocadamente relacionou nas folhas de pagamento da matriz os segurados empregados da filial 004. E não levando em conta tal feito, a fiscalização resolveu desconsiderar os valores informados na GFIP da filial 004 e os recolhimentos em GPS vinculados a essa filial, no valor de R$ 146.337,92. Estou adotando nesse ponto específico as razões da DRJ, que passo a narrar aqui. A compensação de valores retidos em notas fiscais depende de serem tais valores informados em GFIP pelo estabelecimento que efetivamente prestou tais serviços. No caso presente, embora os segurados empregados dessa prestação tenham sido informados na GFIP da filial 004, eles pertenciam ao quadro de funcionários da matriz e constavam da folha de pagamento da matriz, não por engano, mas porque não se vinculavam à filial 004. A informação foi prestada à fiscalização como consta a folha 228 do processo, sendo destacado no subitem 3.1 do relatório fiscal, vídeo folha 162 e 163 do processo. Portanto, esses segurados deveriam ter sido informados na GFIP da matriz e as notas fiscais também deveriam ter sido emitidas pela matriz, já que o serviço foi por ela executado. Assim, concluo que a empresa procedeu incorretamente, já que a época dos fatos geradores não se admitia aproveitamento de compensação, na época dos fatos geradores, né, de compensação e estabelecimento diversos, quando a retenção fosse a maior
que o valor das contribuições apuradas no mês pelo estabelecimento prestador de serviço, apenas admitindo-se que este pedisse restituição. E passo minhas palavras e reitero, quando a ocorrência dos fatos examinados, o parágrafo 1º do artigo 31 da Lei 8.212 restringiu o procedimento de compensação ao estabelecimento que sofreu a retenção, facultando ao contribuinte solicitar a restituição na impossibilidade de aproveitamento integral do crédito pelo mesmo estabelecimento, consoante regrava o parágrafo 2º daquele artigo. Com efeito, ainda que a recorrente rotule a referência ao pedido de restituição constante da julgada de lamentável, a conclusão ali ventilada é parada da legislação aplicável, não sendo pertinente à autoridade lançadora realizar de ofício a compensação, ainda que acatasse o lado da interessada, dadas as vedações normativas existentes. Acrescente-se que tampouco cabe à autoridade julgadora, em sede de julgamento contencioso, versão de lançamento de ofício, reconhecer tal possibilidade, a qual deve ser demandada via procedimento específico, em conformidade com as normas de regência. No que se refere às demais divergências entre a GFIP e folha de pagamentos apuradas, bastante apropriadas, mais uma vez, são as considerações a ver gastadas, quais transcrevo de modo a também integrar essa fundamentação. Vou passar a narrar também, não é extenso. Outro ponto importante a analisar é a informação de que, por vezes, havia segurados não informados na GFIP certo mês por motivo de rescisão contratual, abandono de emprego ou mesmo falta de registro no PIS. Observe que há códigos próprios de movimentação para informar ocorrências como rescisão e abandono de emprego, que permite informar o nome dos funcionários na GFIP da competência correta em que se pode colocar a data de sua saída. As GFIPs que ficarem completas, por não haver informação do número do PIS a colocar, poderiam e deveriam ter sido corrigidas tão logo o PIS fosse conhecido. E houve tempo para isso, tanto antes como durante o procedimento fiscal. Ele não entregou a edificadora. Então, aqui no relatório fiscal, diz assim, informado que no termo de intimação fiscal, o passivo foi intimado a esclarecer aqui fatos geradores referem aos recolhimentos de GPS que estão acima das GFIPs declaradas. Caso existam fatos geradores sobre os quais tenham sido feitos recolhimentos, mas não tenham sido declarados de GFIP, a mesma deve ser retificada, com a declaração desses fatos. As intimações não foram integralmente atendidas, as GFIPs não foram retificadas. Então, ele não apresentou GFIP após o início do procedimento fiscal. A apropriação pretendida pela empresa dos recolhimentos em valores superiores aos informados em GFIP depende da retificação dessas GFIPs, que a empresa não promoveu até o presente momento, conforme consulta ao sistema GFIP web, não sendo atribuição da administração pública efetuá-la de ofício. GPS e GFIP não devem não apenas corresponder, mas como também corresponder à realidade, que até o momento não foi observado, razão por que não há como deferir as mencionadas apropriações. Volto às minhas palavras, também no que se refere à alusão de que o autuante sustentou que a recorrente deixou de recolher o valor de 2.121,08 a título de contribuições individuais não declaradas de GFIP, a interessada admite ter novamente cometido equívoco no preenchimento da GFIP ao deixar de mencionar os sócios da empresa. E, mais uma vez, refere que teria recolhido dita quantia consoante GPS aqui anexadas. A afirmação, contudo, é vaga, não constando o mencionado valor do relatório fiscal, esse valor de 2.121, tampouco no relatório de lançamentos e planilhas que acompanham a autuação. Observe-se, ademais, que foram acusadas várias GPS junto com a impugnação, não sendo especificado no recurso quais delas estariam associadas ao pretenso recolhimento, de modo a possibilitar a sua análise e possível associação ao gravame exigido. O que significa, de fato, é a alegação ou confissão do cometimento de diversos erros na GFIP enviadas na elaboração de folhas de pagamento e o recurso ao pedido de perícia para corroborar pretensos fatos narrativos, bem como para respaldar a versão de que já teria a interessada recolhido os valores devidos. Desculpa o cachorro aí, que tá bravo aqui o negócio. Bem, não se vislumbra nessa toada qualquer erro no procedimento fiscal, tampouco por necessidade de perícia para verificar a averiguação dos fatos em relevo, que estão bastante claros e prescindem de tal providência, até mesmo por não envolverem conhecimentos especializados que assim o demandem. O requerimento de perícia, na realidade, só evidencia o intuito de buscar elementos. Só um segundo, gente. Tem que dar um pause aqui que está
Então, chegou o carteiro, o cachorro estava sem controle aqui. Vamos lá. Enfim, eu tinha parado aqui. Não se vislumbra, nesse parágrafo, não se vislumbra nessa toada qualquer erro no procedimento fiscal. Tampouco necessidade de perícia para averiguação dos fatos em relevo estão bastante claros e prescindentes de tal providência, até mesmo por envolver conhecimentos especializados que assim demandem. Requerimento de perícia, na realidade, só evidencia o intuito de buscar elementos cujo ônus de carregá-los autos de maneira organizada era da própria recorrente. Note que os relatórios acostados pela fiscalização, vide rara relatório de apropriação de documentos apresentados, segredos de atuação, demonstram terem sido aproveitados todos os pagamentos passíveis de serem associados às contribuições exigidas, não havendo a interessada apontado concretamente erro naquelas apropriações. Por outro lado, se para alguns recolhimentos não teria ocorrido tal aproveitamento, isso se deu pelos sucessivos equívocos admitidos pela interessada, que cabendo buscar ressarcimento de tais cogitados pagamentos em procedimento adequado, de compensação ou restituição. Portanto, deve ser indeferido o período de realização de perícia, força no artigo 18 do decreto 7265, não prosperando as aduções recursárias acerca dos tópicos supraexpostos. No outro dia, quanto ao pagamento de vale-refeição, aí a matéria já vista pelo colegiado, né, vou poupá-los, aqui no caso é vale-refeição, tá? Então, eu tenho aqui entendimento, já exposto em oportunidades anteriores, de que esse valor tem todo aí minuciado no voto, que tanto a jurisprudência judicial administrativa, quando a alimentação é paga em vale, isso aí ainda estaria dentro da base de cálculo das contribuições. Eu sei que tem entendimentos dissonantes aqui, então já vou só, aqui estou negando o provimento também em relação a esse ponto. E aqui no que concerne aos valores associados ao transporte, tem-se que a fiscalização glosou essa questão do reembolso de vale-transporte, por ter sido os valores e questões pagos em espécie. São são total de 6 levantamentos, porque e foram o fundamento de que é vedado, foram lançamentos efetuados com base no fundamento de que é vedado o empregador substituir o vale-transporte por antecipação ou reembolso em dinheiro ou qualquer outra forma de pagamento. Então, a fundamentação de todos esses levantamentos foi a questão de ter sido pago o vale-transporte em dinheiro. Tá? Só que já tem súmula, né, a respeito do tema, e ato declaratório, PGFN, eu estou dando provimento nesse sentido. Então, meu voto por conhecer parcialmente os recursos, exceto quanto às matérias vinculadas a princípios de comuns constitucionais. Na parte conhecida, eu estou dando parcial provimento para a exclusão desses levantamentos associados ao pagamento de vale-transporte em dinheiro. Esse é o voto. Se não tiver nenhuma questão aí. O outro, o 65, é associado a esse, mas são as obrigações acessórias, uma série de obrigações acessórias, algumas relacionadas diretamente, outras não. Então a gente vai ter que ver, mas está todo mundo dentro do mesmo processo, está mais ou menos. Mário, pode, quando estiver pronto. Eu só fiquei com a dúvida aqui, esse levantamento T2 e o T21, não achei que não estou achando ainda não. Achei TR e T1. Tem mas tem também, é que eles são, teve reembolso de vale-transporte e o T2 e T1 são outras coisas, são pagamentos semanais de condução, entendeu? O que seria, teoricamente, o vale-transporte clássico, né, que é pago, assim, mensalmente, né, mas aí, além disso, eles faziam pagamentos separados de pagamentos semanais de condução. Isso aí... Não, você abriu a autuação, deve estar... Sim, eu estou aqui no simulativo do débito, eu não achei esse T2, não. Deixa eu ver aqui, até fico curioso agora. Tinha visto minha meia. É que são vários... Página 9, mais ou menos. Estou vendo aqui relatório de lançamentos. Aqui tem vários, não, aqui são vários, olha só, se você pega o processo, são vários relatórios de lançamento, assim, ele fez para cada, tem que olhar um por um, é meio um pouco trabalhoso, se quiser. São vários, tá vendo? Tem aqui, ó, só o processo aqui, que você não sei como é que você baixou o processo, o meu está em PDF, tá?
Então, não desculpa, não está em PDF, foi em zip. Então, tem um documento para cada relatório. Ele fez cada... Você abrir, talvez, no processo, você consiga vislumbrar, tá? Se você pegou só o PDF baixo, eu não sei como é que você está vendo. Mas tem isso aí. Tá tranquilo, tem. É melhor do relatório fiscal da inflação, aqui você vai ver que tem esse levantamento, tá? É porque são vários, eles fizeram vários relatórios, tudo separado assim. Tá. Agora eu achei que seria a página 37. No ZIP aí seria 37 a 40, tem aqui o T2. Tá? Porque, igual você falou, tem vários relatórios. Aqui, empregado, condução, tá certo. Acompanhe o seu voto, presidente. Presidente, eu estou olhando aqui umas dúvidas, mas se você puder me esclarecer, em relação ao vale alimentação, ele foi pago em dinheiro também, né? Não foi pago em dinheiro. Isso está confuso, tá? Na verdade. Mas o que eu entendi aqui da autuação, embora o relato fiscal às vezes fale, que a DRJ às vezes fala que foi em dinheiro e tal, mas pelo que está escrito na autuação, foi vale-refeição, tá? É que a DRJ que ela fez uma equiparação de vale-refeição, a vale-refeição é em dinheiro, então não paga, entendeu? Mas o que foi mesmo foi vale. Os lançamentos contábeis estão como vale, tá? Os lançamentos, já saíram esses montantes da contabilidade. Está lá, a contabilidade foi de pagamento, agora não me lembro de cabeça. Então, quanto à alimentação é ticket, porém não tem empate, é isso? A situação, tá? É o meu voto de divergente. Você dá um provimento parcial, né? No resto você acompanha, como é que tá? Eu dou provimento parcial. Em relação à alimentação, né? Eu dou provimento parcial, então maior extensão, né? Acho que não é total igual, né? Sim, não é total igual, é parcial provimento em... Aqui, ó, refeição. Valores informados em folha de pagamento na rubrica 0094, crédito de vale-refeição. Então foi... É o levantamento R1 e R11? R1 e R11. Então eu dou maior extensão para o levantamento R1 e R11 também, né? Acho que seria isso. Isso, seria isso. Votei então já. Ok, Sara? Eu acompanho o relator, o voto do presidente. Eu vou acompanhar a divergência. Eu acompanho o relator presidente. Eu estou acompanhando a divergência aberta pelo conselheiro Martin. Eu acompanho o relator. Então, esse aqui ficou por maioria de votos, ficou dado, foi conhecer parcialmente o recurso, exceto quanto aos princípios e comandos constitucionais. Na parte conhecida foi dado parcial provimento para a exclusão desses valores relacionados ao vale transporte. Tá? Agora, então, vamos para o item 65, que é relacionado, como eu já manifestei, com este, mas não todas as autuações, tá? Tem algumas que são independentes. Só um segundo, gente. Meia 5. A 65 eu tinha começado a narrativa de interromper, porque eu vi que o 66, o item 66 era, digamos assim, era prejudicial, né? E o 65, então, é da mesma empresa, GPC Engenharia, tem obrigações acessórias lançadas, e... Só um segundinho, gente, eu só quero ver uma coisa. Tá. E são várias, até um caso assim, que acho que não é comum aqui na turma, foram lançadas várias no mesmo processo, mas a tendência é que a gente quer pegar cada vez mais, porque as fiscalizações têm sido nesse sentido agora, de lançar todos num processo só. Então temos 1, 2, 3, 4, 5 obrigações acessórias, já mencionei anteriormente, vou passar a analisar elas. Bom, vou fazer um resumo aqui, porque melhor. Então, teve a fundamentação legal 30, deixar de preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos segurados, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela RFB. Deixar de lançar
deixar de lançar mensalmente títulos próprios contábeis de formas criminais, fatos geradores de todas as contribuições, deixar de prestar à FB todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis, de interesse da mesma, deixar de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições, segurados empresários, trabalhadores avulsos e contribuições individuais, e apresentar a GFIP com incorreções ou omissões, respectivamente, com as fundamentações legais 30, 34, 35, 59 e 78. Até aquilo que eu te falei, né, doutor Virgílio? Então, são uma série de multas aí, e poderia ter mais outras aqui, né? São muitas situações que são averiguadas na fiscalização previdenciária, até porque tem interesse não só da arrecadação tributária, mas também até da própria sistema previdenciário como um todo, essas informações. Então, tais autuações decorreram de ação fiscal que foram lavradas autos de infração relativas à obrigação principal, reunidos no processo número tal, que foi o que acabamos de julgar, e que incluíram levantamentos relativos à GFIP declarada antes do início do procedimento fiscal, folhas de pagamento, valores vinculados à refeição pagos em vales de refeição, associados a transporte, honorários, juros do capital próprio e cooperativas de trabalho. Não obstante impugnada, a exigência foi mantida no julgamento do primeiro grau. Então, está aí a decisão da DRJ, né, que manteve integralmente essa exação. O recurso voluntário, o que foi deposto? Foi arguído em síntese que no processo de obrigação principal ele assentiu apenas com as cobranças associadas ao pagamento a cooperativas e juros do capital próprio, discordando das demais. Consoante provas acostadas naqueles autos, devendo os processos tramitarem juntos. Exatamente o que aconteceu. É equivocado o procedimento da fiscalização, que é motivada pelo fato de terem sido equivocadamente relacionados. Vou botar aqui, por terem sido erroneamente, vamos dar um pouquinho a palavra para não ficar. É equivocado o procedimento da fiscalização, que é motivada pelo fato de terem sido erroneamente relacionados nas folhas de pagamento da matriz de segurados empregados da filial 004, resolveu desconsiderar os valores informados no GFIP da filial 04 e recolhimentos em GPS vinculados a essa filial no valor de R$ 146.317,92. O valor da multa imposta é excessivo, leva em consideração a ausência de recolhimentos da contribuição previdenciária sobre valores pagos em espécie, a títulos de vale de refeição e transporte, os quais não eram cabíveis, e pedem procedência da auto-infração. Passando ao voto, é possível verificar, ainda que no seu preâmbulo refira-se a autos de infração impugnados, que a peça recursal, em sua breve fundamentação, ao aludir à multa imposta, a multa em questão, a auto de infração, tinge a levantar razões de inconformidade apenas quanto à auto de infração de Código de Fundamentação Legal 34. Deixar de lançar mensalmente em títulos próprios contábeis, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas e as contribuições da empresa e os totais recolhidos, qual possui aquele exato valor. Tá? Que foi o valor do auto o auto que tem esse valor é esse aqui, tá? Que tem valor de 15.244. Então, nesta mesma sessão foi realizado essa turma, o julgamento do recurso voluntário do processo número tal, no qual foram constas as obrigações principais apuradas na mesma ação fiscal que as acessórias agora abordaram, sendo exarada a decisão cuja emenda é acordo a seguir se transfere. Foi a emenda do acordo no passado. Naquela oportunidade também foi enfrentado um único argumento mais discernível constante da peça recursal ora analisada, cabendo transcrever o correspondente trecho da decisão em comento, os quais passam o qual passa a integrar as razões aqui de decidir do presente voto, tá? E exatamente o que fala disso aí. Vocês vão ver que são exatamente os valores que ele fala no razoado dele de relativo ao CFE 34. A contribuinte principia por alegar que equivocadamente relacionou as folhas de pagamento ao 004, não levando em conta tal feito, a fiscalização resolveu desconsiderar os valores informados de FIP da filial 004 e recolhimentos de GPS vinculados à filial no valor de R$ 146.337,92. Na verdade, é o único ponto que ele está levantando, e aí tem aquele trecho que eu já narrei para vocês no julgamento da obrigação principal. E, enfim, ele só ataca realmente a fundamentação do 34,
E, de qualquer maneira, eu saliento, por outro lado, eu prossigo aqui, que a multa lavrada sobre CFL 34, bem como os CFL 30, 35 e 59, são fixas, dependendo do número de faltas. Mantido, então, ao menos parcialmente, no particular, em grande parte, as autuações relativas às obrigações principais mantêm-se em colunas das acessórias associadas ao CFL 30, 34 e 59, bem como o CFL 35, que não dependem do resultado do julgamento das principais. E, ainda que tenha havido exclusão dos levantamentos associados a pagamentos de transporte no julgamento do recurso voluntário do processo tal, conforme o dispositivo mais acima transcrito, deve ser observado que a multa lavrada, botei o dispositivo. A multa lavrada sob o CFL 78 na auto-infração AIO DNK de número tal, vinculado ao fato de ter empresa apresentada de GFIP com incorreções e omissões, foi apurada em seu valor mínimo por competência, permanecendo no caso e a preço incorreções e omissões em todas essas competências, a despeito da exclusão mencionada, nenhum reparo a realizar também no que se refere a dedicário. Mas posso pregar o provimento de recurso. Vocês entenderam aqui, né? Das 5 multas, 4 são em valor fixo, tá? A única que tem, então, mesmo tendo sido excluída parte das autuações, todas elas são relacionadas com as obrigações principais que a gente manteve, e 4 são em valor fixo, então não faz diferença. A única que depende, ela foi aplicado o valor mínimo por competência. Então, e como continua tendo descumprimento, né, de obrigações principais, aí, conforme constatado no julgamento anterior, em relação a todas as competências, não tem alteração nesse caso específico, tá? No valor aí da multa. Então, eu estou votando por negar provimento ao recurso. E é esse é o encaminhamento. Reproduzindo todas as músicas em ordem Isso aqui foi o... Como é que é o nome dele? Do Apple aqui? Como é que se chama o que fala? A Siri. A Siri está se engraçando aqui. Então, você quer se engraçar sozinho. Eu nem encostei nela. Mas, então, alguma dúvida, gente? A gente passa a votação. Acompanhe seu voto, presidente. Acompanhe seu voto. Eu acompanho também. Também acompanho o voto do presidente. Eu também acompanho. Também estou acompanhando o voto. Acompanho o voto. Ok. Então, ficou, nesse sentido, então, esse item específico ficou com negar provimento ao recurso. O 66 a gente já julgou. E vamos ao 67, tá? O 67 é um caso de, se não me engano, é compensação. Bem antiga essa compensação. É um processo muito antigo, tá, gente? O período de apuração, 1988. Já pegaram desses aí? A Constituição Federal estava sendo promulgada. Então, o período de apuração 88 a 97. Então, vocês verem. Vamos lá, então. O que acontece aqui? Foi recurso interposto contra a decisão notificação tal de 1998 da Gerência Regional de Arrecadação e Fiscalização do INSS em Santo Amaro, São Paulo, que julgou procedente NFL número tal, relativo a contribuições previdenciais devidas sobre gratificações pagas a funcionários mensalmente e não incluídas no salário de contribuição, apuradas com base nos livros Razão da Empresa, abrangendo o período de 88 a 97. Tá? Não obstante impugnada, eles lavravam, né, para 10 anos daquela época. A decadência decenal. Não obstante impugnada pela interessada, então, sob a denominação Santander Brasil Corretagem e Administração de Seguros, a exigência foi mantida pela contestada em 98, mediante decisão que não foi dotada de adimento e da qual foi realizada a respectiva ciência autuada em 5/11. Aqui é mais um monte de ocorrência processual, como não haveria deixado de ser, né, um processo tão antigo. O que aconteceu? O contribuinte peticionou em novembro de 98 ao responsável pela mencionada gerência regional do INSS que fosse revisada a decisão em comento e subsidiariamente reaberto o prazo para recurso e realização de depósito recursal. Anote-se de imediato que não consta nos autos, porém, pronunciamento específico do referido responsável sobre a matéria levantada naquela petição. Em dezembro de 98 foi interposto recursório sujeito a exame
voltado ao Conselho de Recursos da Previdência Social, o qual foi arguído em síntese que a contribuinte já possuía sentença judicial que lhe assegurara o direito de realizar em sua escrituração a compensação de créditos provenientes do recolhimento indevido ao título de contribuição incidente sobre as folhas de salário sobre remuneração de autônomos, trabalhadores avulsos e administradores, compensação essa que teria quitado os débitos objeto do lançamento guerreado. Juntou-se naquela oportunidade documentos relativos à ação judicial número tal, sendo demandado, afinal, a procedência do lançamento. Em fevereiro de 99, foi determinado o sobrestamento do feito e acompanhamento dos autos da Procuradoria para acompanhamento da ação judicial, sendo que em 2011, mais de 10 anos depois, a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional deu conta da reforma parcial da sentença do Tribunal Regional Federal da Terceira Região e retornou os autos da RFB para verificação da essência de decadência do lançamento e apuração da conformidade da compensação realizada com os termos do entendimento judicial prevalente. Cabe ao registro oportuno que não há notícia dos autos de reforma dos termos dessa decisão judicial, havendo sido tido como improcedência embargo de declaração, em base infringente, e não admitido recurso especial contra ela interposto. Então, a gente está onde? Que ano que a gente está agora? Estamos em 2011. Um dia a gente chega aqui mais próximo. Na sequência, a Receita exarou o despacho decisório em 2012, reconhecendo a decadência das competências até novembro de 92, em observância à súmula número 8, aplicando-se 1731 do CTN. Também foi elaborada informação, acompanhada dos respectivos planos de cálculo, discriminando os valores glosados compensados a maior frente aos créditos reconhecidos judicialmente, com os respectivos montantes excedentes e competências a serem mantidas nos débitos da NFLD. Já é considerado o reconhecimento da decadência parcial do lançamento, constando essa informação que não houve compensação maior até a competência abril de 95. Intimada a se manifestar a sem acreditar a providência, a contribuinte apresentou contestação, defendendo que, por ter sido o processo emitido em cobrança, visto não ter sido admitido o curso, e por ter cessado a causa judicial suspensiva de exigibilidade em junho de 2007, não movida a execução fiscal, ocorreu a prescrição do crédito tributário. Aí, as folhas tais constam a notícia de que a interessada ajuizou a ação do relatório número tal da presente situação, e com de outras lavradas da mesma ação fiscal, baseada na pretensa prescrição da atual ação. Em 2015, a recorrente peticiona seja reconhecida a improcedência do crédito tributário e não reconhecida a manifestação de folhas tais como recurso, que era aquele recurso ao Conselho de Recursos da Previdência Social, né? O extinto Conselho de Recursos da Previdência Social. Decretadas inexigibilidade dos débitos anteriores a mais de 95, tendo em vista a manifestação da equipe lá da Receita Federal, e subsidiariamente decretadas inexigibilidade da multa moratória de 60%, considerada a Lei 11.941 e tal, que reduziu essa penalidade para mais de 20%, é o relatório. Bom, é bastante confuso, né? E deu trabalho, como vocês podem imaginar, para entender o que aconteceu nesse processo. Então, o que aconteceu, na verdade, assim, vamos começar. Vou ler, porque é a melhor maneira, né? Para fins de registro da ferição dessa tempestividade, postagem estimada. Bom, aqui para fins de a ferição da tempestade do recurso, houve postagem de intimação para a ciência da primeira instância em 11 de 98, a qual foi recebida pela interessada em dia 5 de 11 de 98, uma quinta-feira, iniciado o prazo recursal, e o recurso ao CRPS foi interposto em dezembro de 98, ou seja, dentro do prazo de 30 dias, previsto no artigo 116 do decreto 2173 de 97. Só essa é até curiosidade, né? Naquela época tinha as leis o prazo recursal para a terceira instância, digamos assim, lá na Previdência, ele era de 30, passou para 15, depois voltou a ser 30. Então, dependendo do período que vocês pegarem, vocês têm que tomar cuidado, porque tem prazo que é de 15 dias. Então, pode gerar alguma confusão. Tá? Mas em 97 era de 30, era igual que a gente tem hoje aqui. Tá? Então, assim, pouco reconhecido como tempestivo, tá? Só para esclarecer essa questão, eu fui verificar, né? Outro apontamento a ser feito é de que não cabe ao conhecimento das alegações formuladas na petição acostadas aos autos em folhas tais, que se refere a não ser reconhecida a manifestação de folhas 72 e 73 com recurso, visto que estará muito exaurido o prazo de apresentar razões recursais, não cabendo inovações, salvo se diante de fato o direito superveniente do que não se trata ao caso. Tá? Em 2015, ele pede para não ser conhecido como recurso um documento que ele entregou lá em 98. Acho que passou o prazo, né? Então, assim, já no tocante ao pleito por decretação de inexigibilidade de parte do lançamento, bem como ao pedido subsidiário relativo à multa moratória, cabe diferir o seu exame para o momento posterior a essa fundamentação. No tocante ao mérito, conforme narrado, a firma interessada, tanto nos
no seu recurso contra na contestação que a sentença proferida nos autos da ação judicial número tal lhe conferiu o direito de compensar créditos referente ao recolhimento indevido ao título de contribuição, há certos créditos aí, tá? Compensação essa que quitou os débitos subjetos ao lançamento criado. Pois bem, atende-se que, considerando os diversos recursos interpostos pelas partes, o físico resolveu sobrestar o feito, né, para fim de acompanhamento do andamento da ação judicial, do que poderia decorrer eventual modificação da decisão da primeira instância. Com efeito, o Tribunal da Terceira Região reformou, em parte, referida decisão, em observância a seus termos, que alertaram, inclusive, para o poder dever da fiscalização de examinar a compensação realizada, foi efetuada pela fiscalização a aferição do período atingido pela decadência e o cálculo dos créditos e débitos, e do encontro de conta entre eles, concluindo-se haver a decadência do lançamento até a competência de 92, e que interessado se compensou mais que o devido, com a glosa da diferença apurada, consoante manifestações florestais. Então, a parte da compensação se aceitou, tá? O judiciário deu o direito de se compensar, mas dando o poder de dever, ressaltando, né, a poder a fiscalização checar se a compensação tinha sido ok, e a compensação, ela viu que parte estava decaído do lançamento, revisou, mas também viu que os créditos não eram suficientes para compensar todos os débitos que o contribuinte havia postulado, né, e que foram objetos desse lançamento. Então, assim, por sua vez, a contestação a tais conclusões da autoridade fiscal nada levou ao contribuinte quanto à correção dos valores e cálculos apresentados, cingindo-se a defender a prescrição do crédito tributário. Tal decisão tem pressupostos bastante equivocados. Desde que a interessada diz que, por não ter sido preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, o processo foi emitido para cobrança da Procuradoria Fazendária. Ora, manifestação alguma acerca da definitividade do lançamento, seja por parte do gerente regional do INSS, seja por parte do chefe do protocolo do CRPS, versamente da logística interessado, muito menos envio do processo para cobrança, aliás. Há tão somente ponderação acerca da conveniência do sobressamento do feito, dada a existência de controvérsia judicial ainda em andamento, proposição essa que foi acatada pelo referido gerente, ficando os autos sobrestados na digitada Procuradoria sem o julgamento do recurso interposto contra a decisão da administrativa de primeira instância, que aguardaram os deslizes dos trâmites judiciais. O documento assinado pelo mencionado chefe do protocolo, de sua parte, trata-se de mero despacho de encaminhamento. Tá? Então, não houve nenhuma manifestação de identidade no lançamento dentro do processo. A interessada aventa ainda a existência de ocorrência de superprescrição intercorrente, dada a alegada inexistência de medida judicial suspendendo a idade do crédito desde junho de 2007, mas a apreciação da arguição da espécie é obstada ao colegiado a teor disposto no seguinte enunciado simular. Né? Então, nem cabe prescrição, porque não tinha lançamento definitivo, e ainda a prescrição intercorrente também tem a súmula. Não bastasse, estando pendente de julgamento do recurso administrativo interposto, conforme explicado, o crédito tributário vinculado nesse processo está sob idade suspensa, então, havendo falar em prescrição, etc. E, então, merece realce também o fato de que a recorrente possui a ação judicial na qual é alegada também a prescrição dos créditos lançados na NFL examinada. Porém, não constando dos autos a petição iniciada daquela ação, é pensível para o reconhecimento da concomitância parcial das lides. Nesse diapasão, sendo perfeitamente possível o enfrentamento das razões contidas na contestação do recorrente acerca do tema, não se vislumbram motivos suficientes para protelar a apreciação do feito, normalmente quando se trata de atuação pertinente a fatos geradores acontecidos há mais de 25 anos. Sem razão, assim, a interessada, tanto no que diz respeito às alegações vertidas no recurso originalmente dirigido ao CRPS, versão sobre o mérito da compensação, quanto que concerne os argumentos contidos na contestação acerca da prescrição. Não obstante, ocorre que a recorrente petição datada de 2015, ao defender a improcedência do crédito, afirma ter a FB reconhecido no despacho da ECREC, de CAT, da DIARAT, o que é correto? Ter reconhecido. Só um segundinho, só para eu entender que está faltando algum verbo aqui. Vai ver, tá. Aqui é aquela questão que eu falei que reconheceu parcialmente, só vou corrigir aqui a sua redação, tá? O que acontece? Ela afirma que foi reconhecido pela despacho da própria Receita Federal a procedência dos créditos. O que é correto é a procedência parcial dos créditos. Examinando os demonstrativos que acompanham o despacho, não foram verificadas compensações a maior para as competências anteriores a abril de 95, sendo neles expressamente referidos. Esse despacho lá da Receita Federal
Diz assim, ó, conforme a planilha que juntamos aos atos, folhas tais e tais, a Conferência dos Créditos e Recolhimentos, considerados indevidos, apontou que os créditos da empresa não eram menores que os débitos, cujos créditos devem ser considerados suficientes para compensar até os valores dos débitos com vencimento até abril de 95 e parte dos valores com vencimento até maio de 95. Competência abril de 95. Permanecendo exigidas as competências de maio de 95 a 4 de 98 para a competência 4 de 95. E essa parte dos débitos em questão deve ser considerada exigíveis. Deve ter o regulamento para o prosseguimento da cobrança sendo considerado a glória de compensação maior e salvar a necessidade de julgamento do recurso administrativo. Então, nessa esteira, tem razão, neste ponto, a interessada, devendo ser excluídos da NFLD as exigências relativas às competências até abril de 95 por força do reconhecimento expresso por parte do fisco, licença de crédito suficiente para a quitação dos tais débitos. No que tange a multa exigida, por fim, no que tange a multa exigida na autuação, não há retroatividade benigna nenhuma a ser reconhecida, por que pese modificações introduzidas na correspondente disciplina com o advento da MP 44908, isso porque, para os débitos constituídos via lançamento de ofício, como é a FLT interna, a multa aplicada desde a edição passou passou a ser regada no inciso 1 do artigo 84 do nome 430, combinada com o artigo 35 da Lei 8.212, imputado no percentual 75%, superior ao constante do gravame contestado, limitado ao percentual máximo 60%, de acordo com então vigente inciso 4 do artigo 35 da Lei 8.212. Então, mesmo se for feito comparativo de multa, já está com a multa mais favorável originalmente. Então, tornou parcial provimento de recurso para excluir o lançamento das exigências relativas às competências até abril de 95. Tá? Então, estou dando só aquilo que acontece. O processo foi para a fiscalização, e a fiscalização examinou se ele tinha crédito suficiente, né? Como a decisão judicial tinha dito, né? Que tinha que examinar, e a fiscalização ela já reconheceu a existência de créditos suficientes para quitar o lançamento até abril de 95. Então, eu estou excluindo isso aí. E esse é o voto. Desculpa, eu tive de ler, porque realmente é extremamente intricado e eu procurei sintetizar, tá? É um processo, assim, bastante difícil mesmo. Esse é o teu trabalho. Para entender, né? Do ponto de vista, não é nem de... Então, passar a votação aí, ó. Se ninguém tiver nenhuma questão. Está aberto também. Mário? Eu fiquei com duas dúvidas aqui. A primeira delas é a questão do recurso especificamente, se seria o caso de não conhecimento. Porque eu estou com o recurso aberto aqui, e aí ele está reproduzido no voto do presidente. Ele fala que ele não contesta o lançamento. Ele só fala que tem uma ação judicial que autoriza ele, a empresa, a compensar os créditos que ele tem lá decorrente de pagamentos indevidos, né, com débitos. Então, está compensando esse lançamento com aqueles créditos que ele teria. Então, assim, eu entenderia que ele não está contestando o lançamento propriamente. Ele só está, inclusive a decisão final, né, do voto do presidente é nesse sentido, né, justamente para reconhecer aquela compensação. E me parece que ele não está pedindo, ele só está alegando isso aí que ele teria que fazer, e aí já tem essa informação da autoridade fiscal, falando que até a competência 04, né, já é reconhecido e manda seguir na cobrança do saldo remanescente. Então, eu entendi, para mim, nesse caso específico, não seria caso de conhecimento do recurso. A única coisa que me deixou dúvida, e aí foi quando eu abri o recurso, que no item 8, aqui na página 116 desse volume, ele fala assim, ó, requer ainda que faça parte integrante desse recurso as razões expostas na petição de impugnação, protocolado no dia 22/6, bem como as razões expostas na petição protocolada no dia 20/11/98. Então, só se fosse baseado nesse item 8 que eu entenderia como conhecimento do recurso, porque aquela alegação de que ele efetuou compensação, então ele não está contestando o lançamento propriamente. Ok, passo a palavra para a Sônia. Obrigada, senhor presidente. Eu concordo com o Mário, e tem mais uma colocação. Eu sei que o CARF vem decidindo de forma diferente, mas eu acho que são decisões impróprias, a meu ver. A questão relativa à compensação de tributo, ela afeta a administração tributária, ela não está diretamente ligada à lide administrativa. A lide administrativa, ela
O contorno dela é dado pela impugnação, que se refere com a autuação. Compensação não faz parte disso. Compensação tem um rito próprio na Receita Federal, e cabe ao contribuinte fazer a solicitação da compensação lá perante a Delegacia da Receita Federal e a área de administração tributária. Então, eu não concordo com a análise de pedido de compensação em autuação pelo CARF, porque eu acho que são matérias de incompetência, que extrapolam a competência do julgamento administrativo. Da mesma forma, por exemplo, fazendo uma analogia, para mim são situações, aquela decisão de DRJ, que muda a fundamentação, de vez em quando a gente vê isso em processo, não vê? Decisão de DRJ que mantém um lançamento, mas sobre outra fundamentação, ou analisando outras situações. Da mesma forma, eu também não concordo com essa decisão, porque, sob a minha ótica, ela também extrapola os limites da lei administrativa. Então, toda análise de pedido de compensação e restituição em sede de auto de infração em PAF, sob a minha ótica, são matérias de não conhecimento. Então, acrescendo essas colocações, eu aqui estou indicando uma votação posterior, aí, no mesmo sentido que o Mário indicou. Ok. Eu vou manter meu voto, eu acho que o contribuinte tem as ponderações de vocês, mas acho que aconteceu aqui que a fiscalização, ela imputou uma autuação no contribuinte, e o contribuinte no curso, houve um lançamento fiscal, no início não era uma compensação, depois ele arguiu ter uma compensação, ele arguiu que tinha um crédito judicial. Isso passou a fazer parte, a meu ver, da lei administrativa sobre o auto de infração, tá? Isso aqui não foi uma glosa de compensação, tá? Não é uma glosa de PEDECOM, isso aqui é um lançamento, que eu me recorde aqui, né? Tem que abrir os autos, mas esse aqui foi um lançamento fiscal, a fiscalização foi na empresa, viu lá que tinha lançamentos lá no Razão, que não estavam, não tinha recolhimento, aí o contribuinte chegou depois, você lançou, mas eu tenho aqui um crédito judicial, tá? Uma decisão judicial que eu tenho créditos para quitar esses débitos que vocês estão lançando, na verdade. Ele só não tinha informado em GFIP e tal, mas ele diz, olha, está aqui, posso ter cometido algum erro de informação, mas eu tenho esses créditos. E aí se formou um contencioso em cima disso. Eu, particularmente, eu não vejo, assim, da maneira que vocês estão vendo, mas respeito. É isso aí. Eu só quero dizer que não é um processo de glosa de compensação. Tinha uma compensação lá, o contribuinte compensou, e aí a fiscalização foi lá e não, vou glosar essa compensação. Não sei se é isso que vocês estão achando que é, tá? Mas não é isso. Eu acho exatamente o que você falou. Uma autuação, e na hora de, depois da autuação, ele fala, mas eu tenho um crédito aqui, posso compensar. Compensação de tributo tem rito próprio na Receita Federal. Tem que ser submetido à administração tributária. Não faz parte do PAF analisar isso, não é competência do julgador, isso é sobre a minha ótica, não é competência do julgador administrativo. O julgador administrativo, a competência dele é cerceada pelas matérias trazidas na impugnação, que guardem relação estreita e direta com o lançamento. Compensação é uma situação posterior ao lançamento, que tem um rito próprio, tem um normativo próprio, tem todo um regramento próprio dentro da Receita Federal, e a quem incumbe analisar a compensação é o auditor fiscal, que trabalha na administração tributária, não é o julgador. Então, essa é a minha visão, eu queria deixar aqui colocada para vocês. Não, tá ok. Vamos ponderar sobre isso. Por enquanto, dessa vez eu vou manter meu voto. Pode ser que mais à frente eu pondere. Vamos ver o que a Sara tem para falar. Sara, por favor. Eu ia só falar também, assim, na hora que você leu a conclusão, essa parte que a DRF falou de compensar as competências até abril de 94, me veio essa dúvida também, porque se está discutindo o crédito tributário lançado, como é que pode compensar se ele nem é exigível, né? Então, assim, por isso que eu também tive essa mesma dúvida que os meninos levantaram. Mas, de fato, é um processo bem complexo, né? Você analisou... Como é que é? Qual foi? Assim, eu não entendi o teu ponto, Sara, por favor. É o mesmo trecho que o Mário leu, que até permanece, ele fala que compensou até 94 e o restante segue na cobrança. Se você está nesse processo discutindo a exigibilidade do crédito, ele não está definitivamente constituído, então como pode compensar? Eu só posso compensar
algo que eu não estou discutindo, né? Compensar extingue uma parte. Não sei dizer, eu não sei se eu peguei muito bem assim o teu ponto, não, sabe? Está discutindo o crédito tributário de um período, né? Ele está discutindo o crédito, ele está discutindo o débito, tá? Não, tudo bem, o débito é o crédito tributário que eu chamo de débito. Ele está discutindo um débito que exatamente. Ele diz que aí quando no curso esse débito, ele diz que tem o crédito. Então, mas esse débito está com a exigibilidade suspensa, está discutindo, certo? O débito? É o débito. Nós não estamos discutindo ele aqui nesse processo. Como é que pode compensar? Sim. Como é que pode compensar um débito que nem é exigível? Tem que ver essa dúvida também. Não tive essa coisa de colocar essa forma, não. É a mesma questão que a gente está levantando. Como é que eu vou discutir compensação no processo administrativo fiscal de constituição de crédito tributário? Que é isso? Teve um lançamento, depois do lançamento, ele está falando, você me lançou, mas eu tenho aqui um direito a uma compensação, eu quero compensar já. Como é que a gente está trazendo isso para a lide administrativa? Isso é no momento posterior, perante outra autoridade, que é o auditor fiscal que trabalha na administração tributária. Bom. Não, pode ser eu realmente nunca tinha pensado sobre esse aspecto, tá? Porque é recorrente, tá, gente? É recorrente essa questão de a gente vai ver outros casos aqui no CARF, tá? Bem recorrente de o sujeito passivo ser lançado, tá? E de débitos, e depois no curso contencioso, ele não declarou a GFIP, não fez nada, sabe? Ele vir dizer, olha, eu tenho créditos aqui reconhecidos judicialmente, então, foi por isso, eu me enganei, eu não apresentei a DCTF, não apresentei a GFIP, mas eu tenho esses créditos aqui, tá? E no curso desse contencioso mesmo aqui, foi dado, inclusive, não sou nem eu que deu tratamento, o próprio contencioso acabou baixando, né, não fui eu que mandei para a informação, para a delegacia fazer informação acerca de se existia crédito, não. Foi o contencioso do INSS, lá na época, lá, que mandaram lá para baixo para fazer essa averiguação. Então, assim, isso é tudo, até agora, esse processo aqui, foi discutido isso dentro do contencioso. Eu acho que foi trazido para o contencioso isso aqui. Se originalmente seria o caso, eu acho que também de repente, lá na decisão de notificação, conheceu isso como sendo uma matéria do contencioso, a gente vai chegar aqui e dizer que não conhece, eu não sei, fica um pouco estranho para mim até, sabe? Eu não sei se eu trataria, se eu não me engano, foi até ver aqui quem foi quando ele foi para ver essas... Mesmo que tivesse sido feito, mesmo que isso tivesse sido feito, uma anterior não é validável. Então... Você não pode validar essa competência, essa incompetência. Não, mas eu tenho que ver aqui, foi interposto recurso sujeito em Urânia. Eu vou manter por enquanto esse meu posicionamento, tá, gente? Então aí vamos passar para o a gente vai ficar. Mas eu vou, de repente, dar uma pensada melhor nesse assunto aí, que talvez seja, mas a princípio eu vou manter aí esse posicionamento de reconhecer essa compensação já reconhecida pela RFB, né, e já apropriar nesse débito tributário. Talvez fosse o caso dele seguir uma via própria, realmente já postular administrativamente isso aqui, mas como o débito está sob contencioso, no primeiro momento eu não vejo como, assim, uma incompatibilidade absoluta aí que não dê para a gente já abordar isso aí agora, não. Tá? Então, passar a votação, então, as colocações estão aí, né? Não sei se alguém tem mais alguma manifestação. Mais um detalhezinho aqui. Tá. No dispositivo, eu estou reconhecendo a competência até 495. A informação da fiscalização, ele fala que parte da competência 495. Então, se tiver esse reconhecimento está sendo em função da informação, então não seria a totalidade da competência 495, não, de acordo. É a última página. Ele está falando, e parte da competência 495.
Nesse item que você copiou, 3.2, né? 3.10, deixa eu ver aqui. Isso. Nesse item copiado aí no seu voto no finalzinho. Tem aqui, ó, compensar os valores do débito com vencimento em 4 de 95 e parte dos valores com vencimento em mais de 95. Competência 4. Tá, isso eu ajusto aqui, se não der problema. Nos termos de eu coloco aqui, né, nos termos da informação de folhas tais. Tem problema. É parte do 95, né? Tá. Só fechando aqui, no recurso, o item 9, no final ele fala assim, finalmente tendo em vida a existência de decisão judicial que autoriza a proceder à compensação e que julga inconstitucional a contribuição incidente sobre abuso tal, que não é a discussão aqui, né? Requer-se de que você iria reformar totalmente a decisão prolatada em primeira instância no sentido de julgar improcedente o lançamento do débito, referente à NFLD de número e epígrafo. Então, baseado nesse pedido aí, eu vou acompanhar o voto, justamente porque ele colocou o pedido da nulidade, né, em que pese no meio do recurso ele falar em que estaria compensando com o valor já pago, aqui ele está falando de nulidade da NFLD. Na verdade, não seria nulidade, ele estaria reconhecendo o lançamento e pedindo a compensação. Mas como ele pede aqui a nulidade da notificação, eu vou acompanhar o voto do presidente. Então, pelas conclusões, então ficaria, né? Perfeito, presidente. Ok. Então, seu qual 67, né? Tá. Martim? Eu vou lhe acompanhar. Ok. Eu também vou votar pelas conclusões, acompanhar pelas conclusões. Eu vou acompanhar. Eu vou ter divergência. Eu não conheço da matéria de compensação no processo administrativo fiscal, por extrapolar as leis da administração, e conheço do recurso porque trata também de nulidade, da matéria de corrimento. Leonardo? Eu vou acompanhar, mas pelas conclusões. Eu acompanho o presidente. Ok. Então, vou voltar para as conclusões. Conselheiros. Vou fazer resumido aqui, tá, gente? Para não ficar. Mário, Sara, Leona. A gente vai ver outros casos desses, tá, gente? Assim, é mais ou menos corriqueiro. Eu tenho visto muitos, assim, de o contribuinte ele alegar que tem um crédito judicial, ele foi autuado, e aí a gente não conhecer esse tema, a gente vai ter que amadurecer essa discussão aí, porque se realmente é passível de conhecer, não. Mas a gente não vai ficar aqui discutindo essa ação. Eu vi vários julgados do CARF nesse sentido, recentemente, né? E na DRJ teve até uma questão peculiar, porque lá a gente não conhecia, na minha turma, a gente não conhecia os pedidos de compensação já na DRJ, porque não são afetos ali de administrativa, sob esse argumento. E teve um caso que nós não conhecemos, e o CARF mesmo assim deu, e aí nós entramos, e era um caso de um planejamento tributário abusivo, um caso importante, a PGFN estava em contato com a gente entrou exatamente em contato com ela para que as providências fossem tomadas, porque nós não tínhamos nem conhecido na matéria como é que o CARF ia conhecer. Então, essa ser amadurecida. Aí é outra coisa. Ok. Não, a gente vai. Também tem que ver se é exatamente a mesma situação, né? Porque essa questão de compensação tem trilhões de filigranas aí, né? Sempre assim, no calor aí dos debates é um pouco difícil. Vou botar aqui uma oscilação em vermelho só para acertar as conclusões do Mário, Sara e Leonan, e vencida a Sônia. Então, vamos passar para o 68, se eu não me engano, ele tem o mesmo teor, tá? Só muda exatamente a mesma situação, tá, gente? Só que nesse caso aqui, o que diferiu aqui foi que o contribuinte, a fiscalização, ela disse que não tinha mais crédito nenhum, tá? Essa que é a diferença. Então, é a mesma situação, é a mesma situação fática, tá, gente? Teve esse recurso lá antigão,
que foi tempestivo, e o contribuinte ele foi lavrado auto-infração aí pela apuração de análise de livro razão diária. Ele impugnou e depois disse que tinha uma decisão judicial a favor dele, aí foi sobressado pela Procuradoria, e aí depois voltou lá para a Receita Federal. E o que aconteceu? Quando voltou para a Receita Federal, passando aqui na página 2 do voto, ela se pronunciou no sentido de inexistência de decadência, nesse caso não houve decadência de parte nenhuma, bem como elaborou informação nas florestais, acompanhando os respectivos planos de crédito, discriminando valores compensados a maior, face os créditos reconhecidos judicialmente, com os respectivos montantes excedentes e competência serem mantidos os débitos da NLFLD. Aí, ele apresentou contestação e tal, houve prescrição, tá? Vamos para o voto, então. Deixa eu ver aqui. Tá. Exato, é uma inversão fiscal que não tem mais crédito, tá? Então, as alegações são as mesmas. Os interessados em relação com... Exato, nesse processo, a diferença desse processo é que não há o reconhecimento dos créditos, tá? Então, ficou negar provimento, simplesmente. Tá? Esta é igual. Ok. Então, vou passar a votação. Exatamente a mesma situação, de fato. Só um minutinho aqui que eu... Claro, não fica à vontade. Achei o recurso. Por 98. Esse é mais recente, né? Porque o período de apuração foi 95. Então, o outro abrangiu 88 a 92. Então, esse aqui não teve a decadência ela examinou e não houve decadência do débito. Esse recurso também há alegação de nulidade, Maurício? Queria dar uma olhada aqui, né? Acho que a numeração do recurso não está batendo. Ele está citando as folhas aqui do recurso, Mário. Talvez tenha havido algum engano, né? 589. Pode acontecer, né? Vou procurar também, mas parece que é 589 a 614. É que o que acontece? Você vê que tem 2 volume 1, 2 volume 2, tem 2 numerações, você pode estar procurando no lugar errado. Acho que é 94. O negócio é muito fácil achar essas coisas, não. Achar alguma coisa nesse processo, tem coisa duplicada, tá, gente? Tem coisa duplicada, triplicada, página errada. Só para você entender, isso aqui é uma certa dureza, assim. Se você quiser ajustar aí, na verdade, você citou a 98, é 94 seguinte, é folhas, né? 94 seguinte. Mas está na folhas 589. Porque quando você... Deve estar também, Sara, porque tem coisa em duplicidade aí, tá? Tem só para informar, tem vários documentos em duplicidade, aí você tem só a primeira vez que aparece. Você citou 589. Mas assim, você citou 589 e está na 589. Mesmo. Deve estar também, talvez repetido. Não. Mas esse é outra coisa. Esse é de 2015. Esse não é o recurso voluntário, gente. O recurso voluntário é aquele lá de 98, tá? Isso é uma petição. Quando eu falo, com o processo assim é confuso, gente, para olhar assim na hora. Desculpa dizer, mas o recurso voluntário, que é assimilável ao recurso voluntário, é o documento de folhas 98, que é o concurso que foi feito lá atrás para o CRPS, tá? Que faz depois uma petição em 2015 dizendo que aquilo lá não era um recurso, porque já não interessava mais para ele, entendeu? Então, tem todos esses meandros aí, tá? Para vocês se confundirem, assim, pode até ter vista, mas também fazer as conclusões precipitadas é um pouco difícil, porque tem muito vai e vem aí, né? Ok. Não, eu já verifiquei aqui, é folha 95, tá, presidente? 95 o recurso é exatamente igual ao outro.
O recurso é exatamente igual ao outro. Exatamente igual. Então, isso, então eu vou pelas conclusões novamente. Ok. Martim? Eu acompanho. Eu também voto pelas conclusões. Eu acompanho. Eu não conheço das matérias relativas à compensação e nego o provimento às nulidades. Não quer botar igual ao outro, não? Não conhece do recurso, só para ficar igual, fica mais fácil. Não, mas o outro eu vou ter... Não, o outro eu vou ter... Eu botei vencida a conselheira Sônia, a Sônia que não conheceu do recurso. Eu não conhecia da matéria de compensação, mas com relação à nulidade eu conhecia e afastava, negava provimento. E conhecia do recurso para que não conhecia do recurso, não conhecia. Não conhecia a matéria de compensação. E com relação às nulidades eu afastava e negava provimento. É porque se vencido tem que apreciar o mérito. Se vencido no conhecimento. Sim. Não, sim. Só porque eu não tinha entendido isso na hora que ela falou. Peraí. Mas não tem que não conheceu o recurso. Deixa eu só anotar aqui, então, gente, que tá um pouco confuso. Peraí. Não conheceu do recurso. Estou falando 67 ainda, né? Que não conheceu do recurso. E afastei as nulidades. Relativamente ao pedido de compensação. Que conheceu do recurso em maior extensão. Voto vencido a gente não pronuncia. Que conheceu do recurso. É mais fácil não conhecer. Não conheço no 67 e não conheço no 68. Pronto, mais fácil. Tá, é porque tem que fazer redação aqui direitinho. Às vezes é difícil representar tudo aqui, não conheceu o recurso. Tá. Então ficou assim, no item 68 ficou... chegaram a votar? Não, a Sônia não só votou a Sônia, né? Que não conheceu, falta o Leonan e o doutor... Eu acompanho negando provimento, mas estou votando pelas conclusões. Ok. Como Mário e Sara. E doutor Vigílio? Da mesma forma do anterior, acompanho o presidente. Ok. Então ficou negar provimento de recurso, votar pelas conclusões do Mário, Sara e Leonan. Tá? Depois eu vou acertar aqui. Redação, vamos pro, agora eu acho que os outros são mais tranquilos. As coisas antigas é complicado o negócio. Então, para o 69, só vou ver se a ordem é essa mesma. Eu acho que é essa mesma a ordem, tá? Deixa eu ver só, dar uma conferida. Empregados. Senhor presidente. Oi? Senhor presidente. A gente não fez pausa, não. A gente fez pausa do meio da tarde? Não. Já fez, né? Pode falar, Vigílio, por favor. Eu sei que foi você. 5 minutinhos, senhor presidente, de intervalo. Claro. É por isso que eu pensei na pausa que a gente já está falando. É que a Ludmilla quer fumar. Ainda bem que ele não pediu para a Ludmilla, né? Ludmilla, pode fumar, Ludmilla. 5 minutinhos, tá? Nós não estamos fazendo na jurisdição Belo Horizontina. Vamos dar uma pausa na gravação? Não, acho que precisa dar pausa não, né? Depende, né? Só vai ficar picando a gravação. O que vocês acham aí? Talvez já dispensar e começar a filmar a terceira parte, o que você acha? Não vamos dar pausa e todo mundo se comporte, tá? Só isso. Tá. Porque senão fica até para transmitir aí a gravação, tá aí, tudo. Não precisa pausar, é só dar. Eu vou ficar aqui, não vou sair. Só para não ter que fazer de 5 minutos de pausa, fazer mais um upload, download.
Ítalo, pode falar, Ítalo. Ítalo? Presidente, o item 67 e 68 foi negado provimento? Não, o 67 foi parcial provimento e o 68 foi negar provimento. Ok, obrigado. Esses agora são bem curtinhos, então aí depois aí quem vai entrar em campo vão ser aqueles do Leonan, né, na hora que o Leonan pediu vistas, né, que é os de imunidade. Esses meus 4 próximos acho que são bem tranquilos, acho. Todos prontos? O cigarrinho foi fumado? Então tá bom. Quase. Só deu para acender o isqueiro. Então tá, gente, vamos passar aqui o 69. A gente só não conseguimos nem dar uma pausa na gravação. Um intervalo brevíssimo. E vamos passar o item 9. São 4 processos do mesmo contribuinte, o ente municipal, município de Xique-Xique, prefeitura municipal. Então, vou passar direto aqui a narrativa, período de apuração 2006 a 2008. O que aconteceu? São segurados empregados, contribuições previdenciárias relacionadas aos segurados empregados,
que deixaram de ser declaradas na GFIP. Que a instância de piso colocou. As contribuições referem-se ao ponto de cargos efetivos, agentes políticos, cargos comissionados temporários e foram apurados através de resumos mensais das folhas de pagamento da Prefeitura Municipal em confronto com os valores declarados na GFIP constantes dos sistemas corporativos da Receita Federal do Brasil. O auditor anexa ao relatório fiscal uma planilha em relação a todas as GFIPs consideradas neste procedimento fiscal. O lançamento foi feito pelo valor total da massa salarial sem proceder de individualizações dos segurados. As diferenças foram apuradas em valores discriminados nos resumos mensais das folhas de pagamento, valores declarados na GFIP, a folha de pagamentos menos GFIP, e foi demonstrado na planilha comparativa de folha de pagamentos GFIP. O relatório informa que quando os valores referentes ao salário família e salário maternidade declarados na GFIP foram superiores aos demonstrados nas folhas de pagamento, efetuou-se o lançamento das diferenças como glosas, para entender que, neste caso, a entidade informou deduções de valores superiores aos efetivamente pagos aos segurados. As deduções de salário de família e maternidade já foram abatidas dos valores das contribuições seguradas, enquanto que as glosas foram somadas às contribuições patronais. O município apresentou a sua impugnação, alegando que não há omissão quanto aos valores pagos pelos segurados, pois foram devidamente informados seus funcionários. São devidamente recolhidas as contribuições devidas no prazo de lei, o que está sendo demonstrado, pelos documentos que apostou, razão pela qual entende pela improcedência do lançamento. Tá? Só assim, tanto a peça recursal impugnatória quanto o recurso voluntário foram bem singelos, foi feito lá pela Procuradoria do município, se eu não me engano. Então foi uma coisa assim bem simples, né? E a decisão teve a emenda que estão colocadas aí. Já vou passar para o voto. O que acontece? Compulsão dos autos. Pode ser verificado que o recurso voluntário meramente reproduz as audições da impugnação, as quais, conforme relatado, restringem-se à alegação genérica de que todos os recolhimentos devidos foram efetuados consoante a documentação juntada pelo interessado aos autos. Tá? Então, a única alegação recursal é que ele já recolheu tudo que tinha que recolher. Tá? E foi isso que ele falou na impugnação, e ele está reproduzindo aqui no recurso voluntário. Então, estou dando a prerrogativa do artigo 57, parágrafo 3º, por concordar com o encaminhamento da DRJ, e coloco aqui, com relação à alegação do impugnante de que não há omissão quanto aos fatos aos valores descontados e segurados, fazendo a comparação desses descontos constantes nas folhas de pagamento com as informações de descontos segurados em GFIP, encontramos a mesma diferença constatada pela fiscalização nas seguintes competências. Tá? Então, as competências: fevereiro, março, abril, maio, setembro, outubro de 2007, março, junho e setembro de 2008. Assim, não procede a alegação impugnante com relação a essas competências. Anexo aos autos cópias das GFIPs referentes a essas competências. Com relação às competências julho de 2008 e outubro de 2008, existe uma divergência de valores entre a folha de pagamento anexada aos autos pela fiscalização e a folha de pagamento anexada pela impugnante à prefeitura. Tá? Então, ambas têm a mesma fonte, em tese. Considerando que consta um carimbo do secretário de Finanças do município nas folhas de pagamento anexadas pela fiscalização, essa será levada em conta para a checagem do cálculo apurado. Feita a conferência, foi encontrado para essas competências exatamente o mesmo valor lançado pela fiscalização, razão pela qual concluímos que o lançamento para essas competências foi feito de maneira correta. Né? Então, você entendeu? Lá na impugnação apresentaram um monte de pagamento, mas sem nenhum tipo de comprovação de que aquela era legítima. E a fiscalização tinha o carimbo lá do funcionário da prefeitura, tudo ok. Então, com relação às competências 91 de 2007 e agosto de 2008, verificamos que no levantamento DF, diferença de folha de FIP, existe uma pequena diferença de cálculo quando o lançamento da fiscalização, que foi aqui nos itens 11 de 2007 e agosto de 2008. Então, houve uma retificação aqui, tá? Feita pela DRJ em relação a essas duas competências. E é isso. Então, portanto, já haviam sido realizados os excessos, ajustes necessários do lançamento do bojo de aquisição contestada, conforme demonstra o exceto acimado, com a mínima de elementos soltos que assim justifique, reformas realizadas no acordo exarado pela DRJ Salvador. Então, estou negando, votando por negar provimento ao recurso, só estou colocando aqui, foi dado aqui, foi parcialmente mantido no julgado de primeiro grau, né, que houve essas retificações aí que foram apontadas nessas duas competências. Esse é o voto. Dúvidas? Passar a votação, então, Mário. Acompanhe o voto, presidente.
Martim? Acompanho também. Eu acompanho também. Eu também acompanho. Me acompanha. Também estou acompanhando. Acompanho. Então, ficou o item 69, por unidade de votos, negar provimento. O item 70. Aí o CFL 78, tá? Foi também aqueles que são vinculados ao descumprimento da obrigação principal. E vocês têm aí a emenda da DRJ, foi parcialmente no julgamento, agora aqui assim está correto. Foi parcialmente mantido no julgamento de primeiro grau, havendo sido efetuados ajustes em algumas competências. Tá? E o recurso voluntário foi interposto em outubro de 2012, sendo nele revisadas as alegações de impugnação, a saber que não houve descumprimento das obrigações acessórias, pois foram devidamente informados todos os funcionários constantes dos documentos já apresentados. É acrescentado que a própria auditora se refere a competências em que não houve omissões, e que essa, ao final, é procedente da autuação. Passo ao voto. Pois bem, a multa em questão foi imputada por haver o interessado declarado a GFIP sem nelas constar a totalidade das remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados, tendo em vista que tais remunerações constantes nas folhas de pagamento eram superiores às informadas na GFIP. Então, a compreensão. Esse aqui era para. Bom. Melhor começar pelos outros aqui. Peraí, é 71 e 72 primeiro. Desculpa, gente. 71 e 72. Esse aqui é o. Pensei que as outras fossem de obrigações acessórias. Então, 71 e 72, depois a gente volta para 70. Então, 71. Desculpa, mais uma vez. Aqui foi similar àquele primeiro que a gente viu, né? Então, foram levantamentos de 2007 a 2009, que foram fato gerador declarado em GFIP, que foi utilizado para divergências aqui. Ó. Esse levantamento foi utilizado para o lançamento de base de cálculo e das remunerações dos segurados empregados declarados no GFIP, com base nas informações constantes dos sistemas corporativos da Receita Federal, GFIP Web. Ele não foi nem para lançamento, ele foi só para demonstrar a apropriação das guias de recolhimento e demais créditos previdenciais existentes, não sendo considerado para apuração dos débitos. Então, aí sim tem o levantamento de diferenças, né, que foi o DF, a diferença foi o GFIP, e o DAO, a diferença de acréscimos legais. Tá? Conforme o relatório fiscal, os valores declarados à GFIP foram apurados com base nas informações constantes dos sistemas corporativos da Receita Federal, GFIP Web, e foram feitos pelo valor total da massa salarial sem se proceder à individualização dos segurados. Tem constante nesse relato que há competências em que os valores dos pagamentos do salário família declarados na GFIP foram superiores aos demonstrados nas folhas de pagamento. O município apresentou sua impugnação alegando, em síntese, que não há omissão, pois foram devidamente recolhidas as contribuições devidas no prazo da lei, que está demonstrado pelos documentos que apostou, razão pela qual pede improcedência do lançamento. Anexou na oportunidade sumário das folhas de pagamento pelo examinado. A exigência foi mantida, em decisão foi parcialmente mantida, né, que houve parcialmente mantida, foi feita uma retificação do lançamento, né, e vou passar aqui ao voto, e a semelhança do anterior, eu estou nele reproduzindo aqui as razões da DRJ, tá? Por conta de ausência de novas razões em recurso voluntário, como vocês podem verificar se compulsarem os autos. Então, o que foi colocado aqui? Procedem em parte as alegações da impugnante de que não existem omissões nas contribuições sociais. Verificando o sumário. Aqui, da mesma maneira, então, ele só diz simplesmente, não tem nenhuma argumentação jurídica, tá? Ele só diz que já recolheu tudo, tá? E aí foi feito o exame na DRJ, até com a possibilidade que eles têm de acesso aos sistemas, né? Então, foi pela própria, né, a administração tributária, a Receita Federal revisou o exercício da autotutela, né, da administração, revisar os seus atos, e o que aconteceu aqui? Então, reformou aí o lançamento, que verificando o sumário das folhas de pagamento e da GFIP do impugnante, constatamos que, em relação ao levantamento DF, aquelas diferenças de folha GFIP, o seguinte: na competência de maio, o valor declarado em GFIP de 985 é superior à base de cálculo constante da folha de pagamento de 984, motivo pelo qual procede o lançamento nessa competência. Então, ele declarou a mais, né? Foi a menos.
Com relação às demais competências desse levantamento, podemos verificar que a fiscalização procedeu corretamente, conforme pode ser constatado na planilha abaixo, transcrita, constando informações de folha de pagamento de GFIP da Prefeitura Xique-Xique nas competências objeto do levantamento da EF. Depois eu vou tirar esse arquivo de imagem, só para facilitar aí. Tá? Eles fizeram aqui o cotejo, né, e verificaram a correção da glosa. Com relação à diferença de acréscimos legais, o relatório DAL, diferença de acréscimos legais, demonstra a origem de cada acréscimo legal, informando a guia de recolhimento que originou o acréscimo, o valor, a data de pagamento referido da guia e o valor recolhido pelo impugnante referente a juros e multas e diferenças de acréscimos legais recolhendo. Correto o lançamento efetuado. Com relações às competências março e agosto de 2008, existe uma divergência de valores entre a folha de pagamento anexada aos autos, pela fiscalização e a folha de pagamento anexada aos autos. É aquela mesma situação, né, que eu expliquei no outro, que foi considerada a folha de pagamento apresentada à fiscalização, porque aquela tinha algum carimbo, né, comprovante, aí no caso, do secretário de Finanças do município, ok? Então, já havendo sido realizados os ajustes necessários no orçamento no bojo da decisão contestada, conforme demonstra esse certo decimado, não há mínimo de elementos assim, outros que assim justifiquem, reformas a realizar na qual analisada pela DRJ de Salvador, então estou ligando o provimento de recurso aqui também, tá? Então, foi analisado, não houve novas razões apresentadas pela DRJ. Dúvidas? Mário, como vota? Acompanhe seu voto, presidente. Acompanho também. Eu acompanho também. Também acompanho. Também acompanho. Acompanho também. Então ficou negar provimento ao recurso. Esse item que a gente julgou agora foi 71, a gente passa agora ao 72. Tá? E 72 é que é SAT-RAT, tá? Que foi lançado, a mesma fiscalização, mesma prefeitura, mesmo período de apuração. Teve diferenças aqui que foram também consequentes, né? A apuração de diferenças das contribuições patronais, então foi efetuado levantamento de diferença de RAT, e que aqui no caso foi erro de informação da alíquota na GFIP. O sujeito passivo declarou na GFIP de junho de 2007 a 13º de 2008, a alíquota de GILRAT de 1%, quanto o correto seria 2%, previsto para o CNAE fiscal nas competências a partir de junho de 2007. Né? A gente está falando de competências, exatamente o lançamento atentou para isso, né? Porque ele só pegou as competências já com essa nova alíquota aí, determinado aí para o serviço público. E aí o contribuinte, basicamente, a agência foi mantida, né, que eu acho que foi mantida integralmente, não houve ajustes, e ele disse simplesmente que é ilegal a elevação nos RAT-SAT dos órgãos públicos de 1% para 2%, promovida pelo decreto, e as atividades que ele exerce são preponderantes, os municípios são preponderantes burocráticas de risco leve. A gente já viu essa matéria, né? Então ele pede aí o cancelamento do débito, e o que acontece? Então ele declarou com 1%, quando deveria, no entendimento da fiscalização, ter sido por 2%, mas na verdade isso aí é o que regrava o anexo 5º do decreto do Regulamento da Previdência Social, né? Com redação dada pelo decreto 6.042. Tá? Então, aqui é junho de 2007, aqui, a partir de junho de 2007, tem um número errado. Então, para período a partir de junho de 2007, já corrigi aqui, passou para 2%. Então, eu estou colocando aqui que o inciso 2 do artigo 22 da Lei 8.202 prevê a existência do SAT-RAT. Já disse também que o conceito que é em função das atividades preponderantes, uma parte mais doutrinária, né? Que advém do artigo 200, doutrinária não, jurisprudencial, que advém do artigo 202 do decreto 3.048/99, e não ofende o princípio da legalidade genérica, bem como da legalidade tributária,
ter a lei deixado para o regulamento o estabelecimento dos conceitos de atividades preponderantes. O Supremo Tribunal Federal já decidiu isso há muito tempo, e aí, com base nas estatísticas disponíveis, de existência de risco e tal, se alterou, né, esse decreto. Agora eu fico com dúvida aqui, vigência de julho de 2007. É porque o vencimento é em julho, tá? Decreto 6.042 alterou o grau de risco para várias atividades com vigência a partir de julho de 2007, no que tange aos órgãos públicos, com classificação nacional de atividades econômicas, 8.400 como interessada, então baixou subiu de 1% para 2%. Por conseguinte, verifica-se que, estando a recorrente obrigada a observar a alíquota de 2% para a contribuição destinada ao SAT-RAT, e não o fazendo, foi o lançamento realizado em harmonia com as normas de regência. Tá? E, então esses precedentes aí jurisprudenciais, tá? Que estão citados aí nesse sentido. Observe-se no fim que aí, então, eu disse simplesmente, estou acrescentando que o contribuinte não traz nenhuma prova concreta de que ele tem condições diferenciadas aí para fins né, que poderia ser, em tese, né, observado um outro percentual desse que o município demonstrasse que o previsto no decreto aí não se adequasse ao caso concreto dele, mas não foi o que trouxe. Então, voltando para negar provimento ao recurso, mas agora eu vou pedir a devida vênia para os senhores. Vamos fazer uma vista de mesa desse, para mim, porque eu tenho dado uma olhada, só estou com dúvida na competência junho de 2007 aqui, porque até vocês podem me ajudar aqui, que nós temos 6.042 a partir de junho de 2007, eu acho que é a partir de junho, por que eu estou dizendo aqui 2007? Eu quero ver esse decreto aqui. Só um segundinho, gente, é coisa rápida. Eu estou querendo ver se inclui ou não o de 2000, essa competência de junho de 2007, né? Porque o decreto ele aumentou de 1% para 2%. A edição dele foi em 2007. Eu não sei se daria para lançar essa competência de junho de 2007, ou só poderia lançar a partir da competência de julho de 2007. Mas isso é uma coisa bem rápida. A gente pode olhar agora aqui, só um segundo, se não passa. Máximo 5 minutos, eu acho que a gente liquida isso. Então, é o 72. Está aí o 72, auto-infração. Vou pegar o relatório fiscal do alto, tá? Quem quiser acompanhar, tá nas folhas 30 a 45, o relatório do alto, tá? E a gente pode ver aqui que eles colocaram aqui. A partir de junho, segundo alto, a partir de junho de 2007, o percentual passou para 2%. Talvez porque, dependendo do dia, não? Eu tô achando que é alguma coisa desse gênero. Então, aqui, ó. O contribuinte informou nas GFIPs relativas ao período de junho de 2007 o percentual de 1%, tá? Eu estou com dúvida da vigência mesmo, deve estar no decreto, gente. É só olhar aqui o decreto, que senão aí não caberia, né, o lançamento do junho, né? Se o decreto diz que vigiria para as competências, tem que ver como é que está. Esse é o decreto, tá? 6.042 de 2007. É só abrir. Agora, coisa eu faço o ajuste aqui para passar o provimento. Eu fiquei na dúvida agora, estou lendo de novo. Né? Decreto. Vamos ver esse decreto. 6.042 de 2007. A própria fiscalização pode ter se passado também. A publicação dele foi em fevereiro de 2007. Ele entrou em vigor. Em fevereiro de 2007, ele estabeleceu só a partir de junho. Aonde que ele estabeleceu que sai a partir de junho? Eu acho que a fiscalização não teria.
não teria cometido um erro desses, assim, mas só para não ter uma incoerência aqui do voto, né? Julho, né? A autuação englobou. O período de apuração da autuação é a partir de junho. E o escrito aqui, a autuação está clara aqui. O item 8.5 do relatório fiscal fala que a partir de junho de 2007 é 2%, tá? E deixa eu só ver se ele lançou junho mesmo também aqui. Ele falou junho de 2007 por causa desse decreto. E aí, não é só o meu, não. As minhas cachorras... Não, a fiscalização lançou a partir de... Não, lançou no relatório de lançamento está junho de 2007. Eles lançaram junho, sim. Tá? Competência junho de 2007. Aí agora é só verificar isso, gente. Acho que não é difícil aqui, não. Só ler o decreto direitinho aqui. O decreto fala que ele produz efeitos a partir de abril de 2007, quanto a alguns artigos, depois do 4º mês subsequente ao ato da sua publicação, que é lá de fevereiro, com relação ao anexo 5, que deve ser onde tem esses percentuais. Eu vou até... Sim, 4 meses então a partir de junho, tá certo, a partir de junho. Fevereiro, abril, maio, junho. Março, abril, maio, junho. Junho, então eu podia ter lançado sim, junho. Valia, tá certo, então. Não, só para tirar essa dúvida, então eu vou mostrar aqui junho, tá? Porque aqui deve ter tido, acho que a própria DJ falou junho, julho, confundiu aqui. Mas junho já podia lançado. Então eu mantenho o meu voto aqui, tá? Negar provimento aqui, eu só estava com dúvida. O anexo 5 mesmo, percentuagem de 2%. Ok. Então meu voto é por negar provimento, tá? Estou fazendo os ajustes aqui na redação, onde tem julho, estou botando junho. Obrigado aí, Sônia. E alguém tem dúvidas? A gente pode passar a votação. 72. Mário? Presidente, eu tenho um questionamento aqui, o seguinte. Essa questão do decreto, isso foi afastado, a própria Receita reconheceu, foi afastado pela Justiça aquela questão de enquadramento como da atividade da empresa como um todo. E reconhecido que o enquadramento seria por estabelecimento. Sim. Depois a Receita estendeu esse entendimento para os órgãos públicos também. Isso foi alterado, inclusive, na IN 971. Isso é mais recente, né? Talvez na época do lançamento não. Então, baseado nisso, a Receita alterou, estou com a solução de consulta aberta aqui, ela alterou, inclusive, na IN 971, artigo 72, e passou a entender que o município também se enquadra de acordo com a atividade preponderante, se for o caso, por estabelecimento. Se for inscrição única, seria aquela que reúne o maior número de servidores no município. Nesse caso específico, só foi feito desenquadramento. O município declarou 1% e a auditoria lançou 2%, baseada no decreto, simplesmente. Ela não desconstituiu a informação dizendo que a atividade preponderante do município seria de 2%. Sim. Então, mas assim, já fazendo um apontamento desse, ela não constituiu, né? Porque o contribuinte ele não trouxe elementos aos autos que pudessem comprovar qual era a situação real dele, né? Quer dizer, não houve assim, nenhuma empresa, tipo, teve casos aqui que aconteceu da empresa ela trazer elementos, são geralmente empresas maiores que fazem isso, né? Ente público nunca vi fazer isso. Empresas maiores, às vezes, eles trazem elementos que demonstram que o SAT para determinados estabelecimentos está calculado de uma maneira errônea. Isso existe, tá? Aqui não existe nada semelhante. Existe, se você vê o custo voluntário, não tem absolutamente prova de nada, certo? Ele simplesmente alega que é 2%. E segundo ponto é que esse entendimento foi depois desse auto de infração aí também, né? Foi um implemento super... Depois que... Então, na época, tanto que essas autuações vêm sendo mantidas todas no CARF, essas de 1% para 2% em
Estou citando 3 precedentes, mas se pesquisar, os precedentes são todos nesse sentido, de manter nesses casos, tá? Justamente por conta disso. À época não havia esse questionamento, e os entes públicos, de uma maneira geral, eles não fazem esse detalhamento, tá, Mário? Perfeito. Realmente desconheço A minha dúvida é o seguinte, caso concreto nesse sentido. Ele não foi instado a se aprovar, porque simplesmente foi afastado a 1% e falou, o decreto fala que é 2%. Simplesmente está dizendo, o decreto fala que é 2%, e na verdade, nesse tempo, não se exigia sequer, não havia esse contraditório. Você tem que cumprir a norma que fala que você tem que recolher a 2%. Já está definido que a atividade do CNAS, de acordo com o CTPS lá, CTPS não, o CNAS, né, da prefeitura, o órgão público seria 2%. Então ele não foi solicitado o Estado, ele falou, olha, então, na minha opinião, ele declarou que era o que ele achava correto. Né? Então teria que ser intimado a aprovar, mas simplesmente afastou, falou, não, o seu é 2% porque está escrito no decreto. E essa norma foi afastada pelo STJ. Eu queria pedir uma vista desse processo. Então, então vai ter que pedir vistas, deixa eu ver aqui, esse é o 72, vai ficar com vistas para o 72. Vocês estão lá de SAT, né? Oi? É só dele, né? É SAT RAT. Não, vai ter 72, é só SAT RAT, e aí, mas só que ele tem, deixa eu só ver se ele tem impacto no 78, acho que tem, né? Acho que no 7, qual era o que a gente pulou? Eu queria dar uma sugestão para os colegas aí, a solução de consulta 179, 2015, da COSIT. Eu conheço todas, eu já votei assim, tá, Mário, mas esse caso aqui eu acho que é um tratamento diferente, tá, mas tudo bem. O primeiro voto aqui no CAF sobre o tema foi meu, lá em 2015. Como é que essa solução de consulta... Privado, né? Eu que escrevi então, também. Assim, o problema é que essa solução de consulta... Não, mas a gente tem que estudar. Tem que estudar esse caso. Essa solução, eu participei dela. Uma coisinha aqui, eu estou só vendo se quer pedir vista de mesa ou vista? Por enquanto pode ser de mesa, eu dou uma olhada hoje à noite. Tá. Então fica de vista de mesa, deixa eu ver quais que a gente jogou aqui. Foi o 7. Faltou só o 73, né? Não, o 73, a gente. Pera, o 73 é outro processo, não tem nada a ver. Não, desculpa, é o 70. O 70 que saltou. O 70 que eu acho que saltou aqui. Só conferi que o 70 era de obrigação. É CFL 78. Um segundinho. Acho que é isso. Só confirmar aqui, tá? É o 70 CFL 78. Está aberto aqui. Então é esse. Esse fica vista de mesa para o Mário. O 70 e o 72, tá? Pode ser? Isso, pode ser. Só para a gente andar com a pauta aqui. Eu acho que não dá para botar o 70, não? Queria dar uma olhada aqui agora com calma. Já que você o rádio não vai afetar no... Presidente, só um ponto. O horário do apoio. Ah, sim, qual a coração? Tá, obrigado, Ludmila. Ítalo, por favor. Sim, presidente. Vamos interromper a gravação agora. Então, ficou em relação aí ficou vistas para o... Pede vista dos dois, Mário. Quer vista de mesa? Só para simplificar. Não, fica o registro ali, por causa dessa confusão aqui também, desse momento aqui da... Vista de mesa por 70 e 72, né, presidente? Exato, 70 e 72 ficou vista de mesa, e aí a gente faz uma pausa para talvez, acho que vamos julgar mais alguma coisa, até que estamos muito atrasados, mas também não vamos estender longamente, mas é para ficar registrado aí na gravação, ok? Ok. Obrigado, então. Eu peço aos colegas também interromperem a respectiva gravação, tá? Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Então a gente passa